Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, ela alcance hoje os lugares do nosso coração, onde a fé já se enfraqueceu, onde o cansaço parece já ter se acumulado e onde também a nossa esperança precisa ser reacendida. Porque a palavra que nós vamos escutar, ela nos conduzirá hoje ao alto do monte, ao lugar onde a glória de Deus se revela, não para nos afastar da vida, mas para nos ensinar a escutar o Filho e a descer com Ele firmes e fiéis quando a cruz pesar, quando a nossa emoção passar e quando o amar se tornar uma decisão diária. Nós refletiremos sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos do 1 ao 9. Fala a Deus que os teus servos escutam. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Escutai-o. Irmãos e irmãs, hoje a palavra nos convida a subir com Jesus ao monte, não para fugir da vida, mas para permitir que Deus nos prepare para vivê-la com mais profundidade e também fidelidade. O Evangelho de São Mateus nos diz que Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João e os leva a um lugar alto, ao Monte Tabor. Neste monte, a palavra nos diz que o Senhor se transfigura, o seu rosto brilha e suas vestes resplandecem. A glória, meus irmãos, que sempre esteve nele, agora se manifesta visivelmente. E aqui nós já percebemos algo muito importante. Jesus revela a sua glória antes de anunciar plenamente a cruz. Ele sabe que os discípulos precisarão dessa experiência para não desanimarem quando o caminho se tornar pesado e também incerto. E é aí que nós percebemos que o Monte da Transfiguração não é local de fuga, mas local de fortalecimento. A presença ali de Moisés e Elias, que representam respectivamente a lei e os profetas, nos mostra que toda a história da salvação, ela converge para Jesus Cristo. Tudo aponta para Ele, tudo se cumpre nele, já não há outro centro. E diante dessa experiência tão intensa, Pedro então exclama: Senhor, é bom estarmos aqui. E essa frase, meus irmãos, revela na verdade algo muito humano. A vontade de permanecer no lugar do consolo, onde a presença de Deus aquece o coração e a fé ainda não foi provada pela exigência da cruz.
Mas é aqui que o Evangelho ele nos educa. Jesus não permite que eles fiquem no monte, porque o monte não é morada permanente. O monte é lugar de encontro, mas a missão acontece plenamente na descida. Então, descer do monte não significa perder Deus. Descer do monte, meus irmãos, é levar Deus para a vida concreta. Vejam, irmãos, não aceitar o caminho da descida seria querer uma fé baseada apenas em sentimentos, numa espiritualidade que busca somente o consolo, mas evita o compromisso. Seria desejar a glória da transfiguração sem permitir que ela nos preparasse para a cruz, para o serviço, para a perseverança quando a emoção já não alimentar a nossa fé. E então a nuvem os envolve. A nuvem é sinal da presença de Deus. E a voz de Deus Pai ecoa com uma clareza absoluta. Este é meu Filho amado, no qual pus todo o meu agrado. Escutai-o. Irmãos, Deus não diz permanecei aqui. Ele não diz construir tendas. Ele diz escutai-o. Escutar Jesus é mais do que ouvir suas palavras. É obedecer no caminho cotidiano, no caminho exigente e silencioso. Quando a fé é provada, quando amar, meus irmãos, muito nos custa e quando permanecer fiel exige de nós várias renúncias. Santo Afonso Maria de Ligório nos ajuda inclusive a compreender essa verdade ao nos ensinar que a verdadeira santidade ela não está nas consolações espirituais, mas na fidelidade à vontade de Deus, especialmente nas dificuldades. Ou seja, meus irmãos, não é o sentir que sustenta a fé madura, mas o amor obediente. E assim nós entendemos que a transfiguração, ela não elimina a cruz, ela nos prepara para atravessá-la sem desistir. A palavra de Deus vai nos dizer ainda que quando os discípulos, tomados ali de temor, caem por terra, Jesus se aproxima, toca neles e diz: levantai-vos, não tenhais medo. Percebam, meus irmãos, que a glória que brilha no alto do monte é a mesma que agora se abaixa para tocar o homem frágil, o homem caído e também tomado pelo medo. E ao descerem do monte, Jesus pede silêncio. E por quê? Porque a glória só pode ser compreendida plenamente depois da cruz e da ressurreição. Sem cruz, meus irmãos, a glória vira espetáculo. E com a cruz, ela se torna salvação. Hoje, esta palavra nos pergunta qual é a voz que temos escutado nas tomadas das nossas decisões diárias. Nós aceitamos caminhar com Jesus quando o brilho diminui? A nossa fé, ela depende do que nós sentimos ou de quem nós escutamos. Talvez nós estejamos vivendo um tempo de descida, a rotina pesada, a cruz silenciosa ou talvez até o cansaço interior. Mas o Senhor nos diz hoje para lembrarmos do monte, lembrarmos de que a glória não desapareceu, ela apenas está nos fortalecendo por dentro. Meus irmãos e minhas irmãs, nós não fomos chamados a viver de experiências passageiras, mas a deixar que os encontros com Deus refaçam a nossa vida por inteiro. Porque todo aquele que escuta Jesus no monte também aprende a reconhecê-lo neste vale de lágrimas. Esta palavra, ela está nos ensinando que a fé verdadeira não foge da realidade. Ela desce com Jesus. E quem desce com ele, meus irmãos, descobre que a glória de Deus continua agindo, mesmo quando os olhos já não veem luz, mas mesmo assim o nosso coração permanece fiel a ele. Hoje Deus repete a toda a igreja: este é meu filho amado, escutai-o, escutai-o na alegria,
escutai-o na cruz, escutai-o, e sua vida será transfigurada por inteiro. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.